Vai ser o pontapé inicial de diversos outros colégios e escolas militarizadas dentro do nosso estado. Aproveito para cumprimentar também, já que foi citado, o Éden, do Movimento Conservador de Taubaté. Depois vai falar um pouco sobre a colheita de assinaturas referente à cidade e à região. E chamar agora, para fazer uso da palavra, o Cabo Anderson, do Proerd, da cidade de Peruíbe. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui participando deste ato importante, de suma importância para não somente para a sociedade, mas também para a nossa sociedade, mas para todo o nosso Brasil. Agradecer ao Tenente Coimbra pelo convite, e aos demais da mesa também estendo meus agradecimentos. Me desculpem eu estar um pouco rouco, é que por ser instrutor do Proerd na minha cidade, estou dando em torno de 25 aulas por dia, então já o pessoal na escola fala que eu já estou com a carga completa de um professor na sala de aula, Então, em média de 5, 6 aulas por dia para as nossas crianças, O capitão falou sobre o Proerd, para nós é muito importante isso. O Proerd é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Foi criado nos Estados Unidos em 1983 pela Polícia de Los Angeles. Chegou no Brasil em 1992 com a Polícia de São Paulo. Por que foi criado o Proerd naquela ocasião? A Polícia de Los Angeles fez uma grande apreensão de drogas. E os policiais eles achavam que por eles terem apreendido aquela grande quantidade de drogas, a criminalidade iria diminuir, as crianças não iriam usar mais drogas, não iriam estar cometendo crimes. Eles fizeram uma pesquisa, um levantamento, e eles viram que os resultados não foram bons, não foram satisfatórios. Então não bastava apenas a polícia estar agindo ali na repressão, nas prisões, mas teria que investir em algo a mais, a educação, a prevenção. Então os policiais de Los Angeles começaram a ir até as escolas, fardados, e começaram a dar palestras sobre drogas para as crianças. Mas algo a mais eles acrescentavam. Eles também passavam as experiências que eles tinham como policiais. E é isso que nós fazemos no Proerd. Eu sou policial militar há 24 anos, trabalhei 10 anos em policiamento de força tática, trabalhei 2 anos em policiamento de ROCAM, estou há 8 anos só no Proerd, e aonde eu consegui realizar o meu segundo sonho. Eu tinha 2 sonhos na minha vida. Meu primeiro sonho era ser militar, porque eu queria, eu olhava, eu via os filmes policiais, e eu queria ser militar, eu realizei meu sonho. E hoje eu consigo realizar meu segundo sonho, que é ser professor, ser instrutor do Proerd, poder estar dentro de uma sala de aula ensinando as nossas crianças. Como bem já foi falado aqui, quando nós estamos na escola, nós estamos fardados. Então nós quebramos alguns paradigmas. O primeiro paradigma é aquele que quando o policial está andando na rua, de repente a mãe, ele está ali, como foi bem já explanado aqui, com a relação da educação, a questão da educação dos filhos, e a mãe chega e fala assim: olha filho, se você não parar de fazer isso, eu vou falar para o policial te prender. Eu vou falar para o policial pegar e prender você, algemar você. Ao invés dele falar para o filho dele: filho, se você não me obedecer, eu vou tirar seu celular, você não vai jogar videogame. Mas não, fala do policial. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que nós não só falamos para nossas crianças com relação às drogas e à violência, mas nós, como eu creio que e acredito, e temos certeza que são a base, do nosso militarismo, que é a honra, a lealdade, a honestidade, a coragem. Então nós passamos também esses valores para as nossas crianças. Nós vemos que as nossas crianças elas são carentes de estarem aprendendo. As crianças elas querem ser disciplinadas. E às vezes isso não acontece no lar, na casa e na família. Então quando nós, policiais militares, nós estamos nas escolas e as crianças elas se achegam a nós
né? Eu ouço, né, e muitos policiais ouvem também, a criança chega e às vezes ela quer te adotar como pai, ela fala assim, o senhor não quer ser meu pai? Né? Então, às vezes ainda nós ouvimos isso falando, por quê? Não, é porque meu pai, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele às vezes é um usuário de drogas, ele é um criminoso, né? E então a criança, ela sente essa necessidade de ter a disciplina, né? De ser disciplinada, de ser educada, de ter valores. E muitas das vezes os pais falham em casa, transferem a responsabilidade para a escola, que não é da escola, né? E a escola muitas das vezes também transfere, né? Não querendo fazer essa transferência, mas até por uma questão mesmo das coisas estarem erradas para os policiais, né? Então há uma inversão muito grande de valores. Então eu creio que com esse projeto, né, da implantação aí dos colégios militares, para nós vai acrescentar muito. Então, assim, só para alguns dados, né, que nós passamos e falamos para as nossas crianças, o Brasil é dependente número 1 em crack no mundo. O país onde mais se consome essa maldita droga chamada crack é o Brasil. O Brasil, ele só perde para os Estados Unidos independente de cocaína no mundo. Então, esses dados nós só vamos conseguir mudar através da educação, através da prevenção. De cada 10 usuários de crack, apenas um consegue largar o vício. Ou seja, 9 vão ficar usando essa maldita droga até serem presos, até morrerem, cometerem crimes ou acontecer uma coisa pior. E esses dados, né, essa estatística, nós só vamos conseguir mudar através da educação, né, através da prevenção. Então, fico muito feliz aqui, né? Quero já encerrar minha fala para cá, agradecer. Tenente Coimbra pode contar com a gente. Lá de Peruíbe, graças a Deus, nós conseguimos aplicar o PROERD para toda a rede pública do nosso município, né? Então, são quase 100 mil habitantes e todas as crianças do 5º ano da cidade de Peruíbe, do município de Pedro de Toledo e Tariri, além dos distritos de Ana Dias e Raposo Tavares também, nós conseguimos aí aplicar o PROERD, né? Está aqui meu irmão, o Sérgio Santos, né? Meu parceiro, cadê o Sérgio, né? Está se aposentando. Foram 8 anos lado a lado comigo ali, ombreando ali esse projeto na cidade de Peruíbe, né? Agora estou sozinho por enquanto, né? Mas nós não podemos desistir, né? Nós temos que firmar aí, nos agarrar nessa oportunidade, e eu creio que nós só temos a vencer, e vai ser uma luta, uma guerra, uma batalha. Não vai ser fácil, tenente, mas eu creio que nós vamos vencer, porque é através da educação que nós conseguimos melhorar a nossa humanidade, nós conseguimos melhorar o cidadão, fazer um cidadão melhor. Eu sempre falo, né, para finalizar minha fala, eu sempre falo para as crianças, se eu conseguir vencer na minha vida, eu tive muitas dificuldades, muitos problemas, desde quando eu era criança, mas eu nunca deixei de estudar. Então eu falo para elas, não deixem de estudar, estudem, porque é através do estudo que você vai conseguir mudar a sua vida. Muito obrigado. Parabéns pela palavra, Anderson. Eu que sou suspeito para falar, conheço o trabalho do Cabo Anderson, juntamente com outros policiais aí de Peruíbe presentes, e com certeza esse seu trabalho de anos e anos salvou e vem salvado muitas crianças. Parabéns, Anderson. Antes de mais nada, antes de passar as palavras para os deputados, queria agradecer. Essa foi uma frente parlamentar que teve muito interesse, muito engajamento de toda a casa. Vou ler aqui a relação dos deputados que fazem parte dessa frente parlamentar. São 12 deputados que são efetivos na frente parlamentar e 20 deputados que são apoiadores. Então, juntamente comigo, totalizando 33 deputados, um gigantesco número que mostra a relevância do tema. Então, os membros efetivos: Adriana Burgo, do PROS, agente federal Danilo Balas, do PSL, nosso capitão Castelo Branco, do PSL, Coronel Michikawa, do PSL, Daniel José, do Novo, Douglas Garcia, do PSL, Frederico Dávila, do PSL, Gil Diniz, do PSL, Major Meca, PSL, Roberto Engler, PSB, Rodrigo Gambale, PSL, e a nossa deputada Letícia Aguiar, também do PSL, sem contar os outros 20 membros apoiadores. Então, em nome de todos os deputados, agradeço já e passo a palavra ao nosso capitão Castelo Branco, que a atividade é posto, né, capitão? Então, sou...
pulando aqui o Major Meca, né? Coronel Meca, permissão para fazer uso da palavra. Permissão concede. Muito bem. Tenente Coimbra, parabéns pela iniciativa. Graças a Deus que a nossa bancada, a nossa legenda está unida em torno deste ideal. Deputada Letícia Aguiar, que defende essa bandeira. Deputado Douglas Garcia. Coronel Meca, que eu já falei. Tenente Davi. Capitão Davi. Bravo Zulu. Capitão Coronel Ernesto. Coronel Chiarelli, gentilmente aqui, vergando o nosso verde oliva. A minha contribuição vai ser muito rápida e muito objetiva. Eu estudei num colégio militar. Em 1978, cursei a 8ª série do chamado ensino fundamental. Do Colégio Militar do Rio de Janeiro, eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, por concurso, ainda hoje é assim. Na época a Polícia Militar tinha a sua escola preparatória de cadetes. Uma pena que acabou, na minha humilde opinião. Eu achava importante, porque você pega o jovem numa fase da vida, numa faixa etária de formação. Hoje no Brasil, só para vocês entenderem, nós temos pouca disponibilidade para aquele jovem que quer estudar numa escola militar. Então, se não vejamos, nós temos hoje os 13 colégios militares, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Belém e Manaus, e São Paulo será então o 14º, né? Sendo que o projeto do Colégio Militar de São Paulo já existe desde 1919. Em 1990 eu cheguei a ver uma maquete maravilhosa e o colégio ia ser construído nessa área gigantesca que está aqui, mas por problemas políticos, que em outro momento, Tenente Coimbra, vale a pena eu projetar aqui, porque tem a ver com o que nós vamos enfrentar no Campo de Marte, o projeto não andou, né? Mas a maquete era linda, o terreno era do Exército, a localização era maravilhosa e infelizmente não avançou. A maquete ainda hoje está guardada, vale a pena ser resgatada e ser mostrada o tamanho do sonho que era fazer o Colégio Militar aqui. E não foi feito o Colégio Militar lá atrás, porque São Paulo se envolveu na Revolução de 32, não quiseram dar mais força para o Estado, já tinha escola de cadetes aqui, então deram prioridade para outros estados. Enfim, o sistema de ensino militar hoje, ele está assim, ele tem os colégios militares, que como colocou o Tenente Coimbra, atende uma parte dessa população e só. Não estou entrando agora nesse novo modelo. E você tinha, fora isso, o ingresso profissional, ou seja, se você quisesse ir para o Exército, você ia para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, fazer os 3 anos do ensino médio, hoje 1, também não concordo, mas isso é uma outra discussão. O Colégio Naval, se você quisesse ir para a Marinha, 3 anos lá em Angra dos Reis, e se você quisesse ir para a Academia da Força Aérea, você tinha que ir antes para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em Barbacena. Isso na carreira de oficial. Se fosse na carreira de sargentos, eram outras escolas do Exército, em Três Corações, na Escola de Sargentos das Armas, se fosse da Força Aérea, na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, e na Marinha, nas escolas de Marinha espalhadas pelas capitanias dos portos. E é isso que tem e acabou. São concursos difíceis e que a cada ano se tornam mais difíceis. Para os senhores terem uma ideia, a Escola de Cadetes no ano passado, 40 mil candidatos para 300 vagas. É um vestibular mais difícil do que o da FUVEST. Muito bem. Então, o modelo brasileiro hoje, ele é uma carência, porque a população quer a escola militar. Os índices todos estão aí para mostrar. Há filas e mais filas. E quem que não quer a escola militar? Quem não quer é quem é ignorante, quem não conhece, quem tem preconceito, né? Ou quem faz parte da turma do mal. Não tem interesse que isso avance, por razões óbvias, de caráter ideológico talvez. Mas a população anseia por isso. Vamos pegar, por exemplo, o modelo americano. Nos Estados Unidos nós temos 50 estados. Lá também tem essas escolas. Tem o West Point, da Marinha, tem Anápolis, que é da US Navy, tem a Colorado Springs, que é a Academia da Força Aérea Americana, mas eles têm em cada estado pelo menos 3 grandes instituições militares. Eles têm uma das Forças Armadas, obrigatória em cada estado. Eles têm uma da Polícia Militar local e eles têm uma de sistema misto compartilhado, tendo inclusive escolas militares particulares, que é o modelo
que já está sendo estudado no Brasil desde 2014, através de um grupo de estudos que eu tive a sorte de participar. Ou seja, o modelo americano, ainda que não se adapte integralmente, ele é muito interessante. Por quê? O Estado entra com a infraestrutura que já existe, o órgão de gestão, a Polícia Militar, ou Exército, ou Marinha Aeronáutica, entra com a sua gestão, e o corpo docente, ele ou já está estabelecido naquela organização, ou ele agrega com outros militares. E o que ganha aquele aluno? Hierarquia, disciplina, honra, método, organização, patriotismo, lutas, cultura, lealdade, né, no modelo que deu certo no mundo inteiro, que é uma matriz curricular forte, que as Forças Armadas têm, haja vista que todos os alunos que saem das escolas militares são muito bem classificados nas grandes universidades. 2, a instrução militar. 3, educação física de alto nível. 4, gestão impecável, né? Típico da nossa organização, e tudo isso com o coração do patriotismo. Ou seja, o caminho do Brasil é esse. Muitas e muitas e muitas escolas militares, como bem colocado aqui, adesão por voluntariado, vai ter fila de espera, né? É sonho de muitos brasileiros que seus filhos estudem numa escola militar, e esse modelo que está sendo aqui proposto, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai além do modelo americano, que nós vamos poder expandir muito mais, né? Sem contar a absorção de mão de obra das nossas próprias forças, que hoje estão na reserva e ávidas por trabalhar. A nossa bancada do PSL, que está à frente dessa empreita, não se iludam, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil a começar do Campo de Marte. Já estou avisando aqui que as forças ocultas e sombrias já estão trabalhando para que nada lá aconteça. Porque nós estamos falando de um negócio trilionário que envolve o Campo de Marte. Estamos falando de $1 trilhão de mercado imobiliário que está interessado naquele lugar. É isso que nós estamos falando lá. E de outros políticos que já combinaram antes com quem eles financiou as campanhas, de que a troca seria tirar o Campo de Marte de lá. Porque quando você tira o aeródromo, o cone de aproximação, previsto pelo Serviço Regional de Aviação Civil, muda. Hoje você tem um cone que limita a construção vertical, né? Você tirando o cone, você pode verticalizar. Além do espaço em si, que é absurdamente grande. Lembrando que o Campo de Marte, antes de tudo, é um patrimônio histórico e cultural da cidade de São Paulo. Pertencia à força pública durante décadas, e só foi tirado porque perdemos a Revolução de 32. Aí a União se apropriou, mas o terreno é do município, embora de posse da União. Ali tem muita história. Ali foi a fazenda de José Bonifácio de Andrade Silva, cujo solar dos Andradas e a casa dele é o CPUR, que ficava no alto do morro. Ele via a fazenda lá de baixo. Quando ele ia morrer, ele deixou no testamento que doava para a cidade de São Paulo. Tem inúmeras passagens históricas relevantes no Campo de Marte, sem contar que somente num pedacinho daquele campo já tem um projeto para construir nada mais, nada menos do que 43 torres de apartamentos e o maior shopping center de São Paulo, 20% do terreno. É disso que nós estamos falando. Então presta atenção, porque nós vamos combater o bom combate, né, de forma muito forte. E, finalmente, eu me ponho à disposição para cooperar na medida em que eu fui do Centro de Estudos de Pessoal do Exército, o CEP, fiz lá pedagogia, depois fiz supervisão escolar, fiz orientação educacional, fiz psicopedagogia, implantei o Centro de Instrução da Aviação do Exército, participei dos grupos de estudo para a implantação do Colégio Militar em São Paulo, enfim, tenho algo a contribuir nessa concepção de bastidores e na ajuda a implementar. Temos hoje um cenário extremamente favorável, uma janela de oportunidade única, né, de lançamento de foguete. Né? Na NASA tem aquela janela de lançamento. Nós estamos na janela de lançamento. Nós temos que fazer o projeto andar. Gostaria muito que essa sala tivesse com muito mais pessoas, né? O mal se reúne rapidamente, né? O bem está cada um cuidando da sua vida. Então, que nas próximas a gente mobilize muito mais pessoas, que a gente esteja aqui junto. É uma bandeira nobre, é uma bandeira linda, né? Coimbra, eu te desejo sucesso nessa missão, né? Que é o teu legado aqui, como ex-oficial do Exército que foi.
juntamente com toda essa tropa enorme que está aqui, que gosta disso, Letícia, o Douglas e outros que não estão aqui hoje, para a gente tocar esse projeto, fazer ele acontecer, mas que a gente não tenha ilusão de que nós vamos combater o bom combate aí, várias frentes, vamos ter que ser valente e vamos ter que passar de cima de muita coisa, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado. Obrigado, capitão. Parabéns pelas palavras do capitão, que é o nosso homem do planejamento dentro da bancada, né, capitão? E eles podem ter certeza, se eles tentarem impedir ou dificultar o exército, eles verão que um filho teu não foge à luta. E assim como a bancada, que é predominantemente de militar ou adeptos à área militar, vamos brigar com residentes não só pela implementação do colégio no Campo de Marte, como a expansão das escolas militarizadas no estado de São Paulo. Convido agora para fazer uso da palavra minha amiga deputada Letícia Aguiar, uma das autoras, entre outros projetos de lei na casa referente às escolas cívico-militares, uma grande fã do tema, que vai fazer uso da palavra. Obrigado, Letícia. Boa noite. Com muita alegria que me faz presente hoje nessa frente parlamentar pelos colégios públicos militares. Parabéns, meu amigo Tenente Coimbra, pelo lançamento da frente, pelo empenho, pela dedicação, pela mobilização, né? Mobilizar pessoas é de fato um desafio, né? E quando a gente segmenta especificamente ainda no tema, o desafio é maior. Uma sexta-feira à noite, né? Ver pessoas reunidas se preocupando com o futuro da nossa nação. É verdadeiramente isso que estamos aqui. Então, Tenente Coimbra, meu amigo de parlamento, conte comigo nessa missão. Você sabe que estou aqui para o que der e vier, né, junto contigo, e que a gente possa ter resultados muito positivos aqui pela frente. Gostaria de cumprimentar os demais deputados, meu amigo deputado Castelo Branco, deputado Major Meca, deputado Douglas Garcia, o coronel Ernesto, o coronel Chiarelli, o coronel Mauro, o capitão Davi, que representa aqui o MEC, e o Patrick, que já saiu, né, que estava representando também a Secretaria de Educação. Cumprimentar as demais autoridades que possam estar aqui presentes, que não foram citadas. Eu gostaria de rapidamente explanar um pouco o meu amor pelos colégios públicos militares, né? E eu falo aqui não apenas como uma parlamentar, que agora estou, né, estou deputada, mas eu falo também como cidadã, como mãe, como mulher, né? A única mulher, inclusive, aqui dessa bancada, representando tantas e tantas mulheres, mães, que desejam ver um resultado diferente nos rumos da nossa educação, da educação brasileira. Eu estive, capitão Davi, há 2 anos atrás, em Goiás, em Goiânia, conhecendo, fui lá, peguei o carro, fui com a família, né, fui com meu amigo Senna, que está aqui presente também, pegamos o carro, foram lá 12, 13 horas de estrada, fomos para Goiânia para conhecer esse modelo de ensino. Se a gente estava vendo que existia, né, que existe um modelo, né, de ensino público, que é eficiente, que tem qualidade, que é de alto nível, que respeita o professor em sala de aula, que os alunos são responsáveis, que os estudantes sabem da sua responsabilidade em sala de aula. Falei, poxa vida, São Paulo precisa de um modelo desse, a gente precisa trazer isso para cá. E fui lá, né, conhecemos três escolas, né, e ficamos de fato encantados com esse modelo de ensino. Tanto com os estudantes, com os alunos que nos receberam lá, né? E como é importante a juventude estar envolvida com isso, né? Não só os pais, as pessoas aqui mais velhas que querem, que desejam isso, mas a juventude. A gente ainda vê aqui poucos jovens, né? Eu acho que a pessoa mais jovem aqui, acho que é minha filha que está aqui hoje, né? Que tem 16 anos e é também uma grande apoiadora e admiradora desse modelo de ensino. E nós fomos lá conhecer, Tenente Coimbra, esse modelo de ensino, falando, poxa vida, São Paulo precisa disso, isso precisa ser multiplicado para todo o Brasil. Por que não, né? Então a gente tem que ajudar isso a acontecer. Então criamos na época uma ideia legislativa junto ao Senado Federal, onde nós conseguimos, Tenente Coimbra, capitão Davi e demais autoridades aqui, mais de 20 mil apoios de pessoas que querem os colégios públicos militares. Então a gente falou, poxa vida, se temos esse apoio virtual, vamos começar a mobilizar as pessoas no campo físico, né? E começamos a fazer um
uma diversa mobilização, trazendo as pessoas para conhecerem, até para quebrar um pouco o paradigma. O que é o colégio militar? É para formar militares? Né? Então a gente também mostrando o que era exatamente esse modelo de ensino. Então mobilizamos pessoas em diversos municípios, que iniciamos, né, a coleta de assinaturas. Isso foi multiplicando de uma maneira assim que foi bastante positivo. E aí, quando agora, né, isso foi um compromisso da campanha de todos nós aqui, quando agora nós fomos eleitos, né, eu falei, poxa vida, agora eu vou poder, né, cumprir na prática um compromisso da campanha, né, que foi compromisso também do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, de colocar isso na prática. Eu apresentei aqui, capitão Davi, depois eu vou inclusive entregar uma cópia aos senhores, os meus colegas deputados já receberam essa cópia assim que eu apresentei o projeto dos colégios públicos militares para o estado de São Paulo, o projeto 295/2019, que foi espelhado nessa gestão compartilhada que já acontece em Goiás. Inclusive no início do ano, antes mesmo de tomar posse, eu estive no Ministério da Educação, ainda era outra gestão, nós fomos lá também para conversar, para justamente a gente trazer mais consistência ao projeto que nós iríamos apresentar. E de fato foi muito frutífera essa reunião que tivemos no Ministério da Educação e trouxemos aqui para acrescentar o nosso projeto. Apresentei o projeto, acho que foi em março agora desse ano, né, assim que a gente tomou posse, dias após, o projeto 295/2019, que já foi, capitão Davi, e isso muito me deixa feliz e realizada como parlamentar, como mãe cidadã e apoiadora desse projeto. Ele já foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Isso demonstra a constitucionalidade do projeto, que é um projeto que a gente pode sim, apesar dos enormes desafios, como o capitão Castelo Branco disse aqui, pode sim virar realidade também no estado de São Paulo, como é exemplo também em outros estados. Então, gostaria de compartilhar com os senhores que eu vou precisar do apoio, né, dos meus colegas deputados, o querido Tenente Coimbra, que é um grande apoiador da causa, os demais deputados, já fica o meu apelo aqui para os demais deputados, já que somos 94 deputados nessa casa, e nós precisamos de um grande apoiamento, porque isso é algo que a população deseja. Por onde a gente passa, por onde a gente vai, e os colégios militares, as pessoas perguntam, as pessoas querem saber, os pais querem colocar, querem ter, no mínimo, uma opção de colocar o seu filho, matricular o seu filho nesse modelo de ensino, né? E é um modelo de ensino que tem civismo, tem patriotismo, e eu digo sempre, se nós ensinarmos um jovem a ser cívico, a ser patriota, naturalmente ele vai ser um jovem que sabe que toda ação tem uma consequência, ele vai ser responsável, vai respeitar o professor em sala de aula, ele vai respeitar as autoridades policiais, ele vai respeitar os mais velhos. Ora, um país que nós precisamos de lei para dar assento para um idoso ou para uma gestante, nós estamos errando feio na educação. E isso precisa ser mudado, né? Apesar que nós sabemos que é necessária uma convergência, como o senhor disse, né? A gente não pode terceirizar a educação dos filhos, né? É importante que a família também entenda que o papel dela, a família educa e a escola ensina, né? São papéis que convergem para que a gente tenha uma sociedade sadia, uma juventude sadia. E muitos, inclusive, falam, precisamos deixar um Brasil melhor para os nossos filhos. Precisamos deixar filhos melhores também para o nosso Brasil, para a nossa nação. Uma nova geração, uma geração responsável, uma geração sadia, curada, restaurada, uma geração que ame o seu país, que tem aqui o patriotismo na veia. É isso que nós precisamos, que o Colégio Público Militar, ele visa exatamente isso. Então, eu fico muito feliz que essa frente parlamentar esteja dando start hoje, juntos com o nosso projeto do Colégio Público Militar, vai convergir. Gostaria de falar especificamente aqui que estamos conversando com diversos prefeitos, os prefeitos estão aderindo, né, ao projeto, porque entende que é um clamor popular realmente, né? E isso demonstra que Bolsonaro estava certo, né? Bolsonaro tem razão desde o início da importância, quando conversou com o senhor lá atrás, o senhor foi apresentar para ele o projeto, ele viu a real necessidade de fato da gente implementar esse modelo de ensino. Então, nós estamos conversando com diversos prefeitos, inclusive há um mês atrás, eu acredito, fui entregar uma emenda para o prefeito de Taubaté, na cidade de Taubaté, né, para o prefeito Ortiz, e sentei com ele, conversei e falei, prefeito, vamos colocar um colégio público militar aqui? Ele, vamos. E aí começamos a desenrolar, né, a conversa, falamos, e na próxima semana a gente vai conhecer, inclusive, essa estrutura que ele já disponibilizou, inclusive, já aproveitando a sua presença aqui, capitão, ele pediu, inclusive, que eu falasse com o Ministério da Educação, que nós
pudéssemos fazer uma agenda, já fica também o convite aqui para o Tenente Coimbra participar conosco, para que ele apresente a estrutura que ele vai conceder dentro do município, né, e a dificuldade que tem do custeio para esse colégio acontecer. Foi uma das coisas que nós conversamos, e se a gente pudesse se unir para convergir nesse sentido, porque o fato do prefeito estar disposto, isso já é um grande passo para que isso se concretize dentro do município. Então, vou pedir o seu auxílio nisso. O capitão Davi me passou aqui que o pessoal do Brasil Limpo de Ribeirão Preto está aqui. Como vai? Boa noite. Ribeirão Preto, então já, é isso mesmo, temos que unir forças. O momento é união de forças, porque independente de qualquer movimento, de sigla partidária, o Brasil tem que estar acima de tudo. Então, finalizando aqui minha fala, sem me alongar mais, a gente sabe que mulher gosta de falar, né, gente? Mas é que o tema realmente é muito caro para mim, né, para todos nós. Então, contem com o nosso apoio, com o nosso mandato. Convido a todos para entrar no nosso site, aquiatrabalho.com. Lá tem um projeto que nós apresentamos, 295/2009, que vocês podem conhecer. Vou entregar uma cópia aqui também para o nosso capitão Davi. Eu já estou aumentando a patente, hein? Para o nosso capitão Davi, para que ele possa também nos auxiliar. E o momento é esse, união, para que a gente possa ver o resultado na ponta, para as pessoas, fazendo uma nova geração de pessoas diferenciadas, para a gente deixar um legado para as pessoas. Meu muito obrigado, Tenente Coimbra, parabéns mais uma vez, estamos juntos, Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Obrigado, Letícia, grande apoiadora das escolas militares. E temos pessoas de diversas cidades, o que mostra a relevância do tema, né? Já citei, já citei algumas no início. Temos também o Cleiton Leite do Guarujá, entre outras presentes, que são líderes regionais e vão ajudar a levar o colégio militar para cada região. Aqui, ó, a colinha, pessoal de Peruíbe, Ribeirão Preto, São Vicente, São José dos Campos, Mongaguá, Cubatão, Pirassununga, Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, Guarujá, Praia Grande e Santa Bárbara do Oeste. Então isso mostra a relevância do tema e o quanto ele é importante. Convido agora para fazer uso da palavra o meu amigo, deputado Douglas, ele que tem 2 braços direitos, né? Se jogar alguma coisa para ele na esquerda não pega, né? Cai no chão. Então, obrigado, Douglas, obrigado pela presença, é uma honra ter você aqui. Não, falou verdade. Muito boa noite a todos, é um prazer, motivo de muita alegria estar aqui. Queria cumprimentar a mesa, os nobres deputados, colegas aqui parlamentares, deputada Letícia Aguiar, deputado Tenente Coimbra, deputado Major Meca, deputado Capitão Castelo Branco, em nome dos quais eu cumprimento todas as autoridades civis aqui presentes. E também gostaria de cumprimentar o Coronel Chiarelli, Coronel Ernesto e o Capitão Davi, em nome dos quais eu cumprimento todas as autoridades militares aqui presentes, né? E por falar em autoridades civis e militares, né, essa mesa composta pela criação de colégios cívico-militares, pelo menos eu e a Letícia estamos representando o cívico, né? Porque o resto é tudo militar. A gente fica meio perdido. Eu me sinto igual o ministro Sérgio Moro no meio dos ministros generais em que o Bolsonaro compôs. Todos eles gritam selva, tem que gritar caneta, né? É o meu instrumento de trabalho. E, bom, sobre essa frente parlamentar, é uma frente parlamentar que eu parabenizo o Tenente Coimbra pela criação. Eu já pensava, bem antes de tomar posse como deputado estadual, na criação da frente parlamentar em defesa dos colégios cívico-militares. Aí o Coimbra pegou e puxou meu tapete e criou a frente antes de mim. Não, mas ele fez isso porque eu consegui puxar o tapete dele com relação ao deputado mais novo do estado de São Paulo. Então ele resolveu se vingar dessa forma. Mas eu fico feliz que o deputado Tenente Coimbra seja o principal coordenador dessa frente parlamentar, porque, afinal de contas, a gente está em casa e tem que entender também, né? Eu não entendo de quase absolutamente nada dessa questão de disciplina militar, não mais do que o óbvio que um militar esteja na frente da coordenação, né? Eu fico impressionado em todos os eventos militares onde eu vou, aqui no Círculo Militar, no Comando Militar do Sudeste. Tem diversos, né? A forma com que, para cada tipo de toque, eles se posicionam fisicamente, né? Qual o nome do instrumento lá? Isso aí. Aí todo mundo vira para um lado, aí depois toca de novo, aí todo mundo vira para o outro e vira arma junto.
eu seria incapaz de conseguir fazer isso. Auditivamente disléxico como sou, não tenho capacidade. Então, parabenizo aos militares por essa iniciativa da criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Colégios Cívico-Militares. Senhores, entrando aqui especificamente no tema, assim que eu tomei posse aqui como deputado, também fiz as minhas movimentações, e o bom dessa casa é isso, né, dessa bancada, principalmente se tratando do PSL, é que todo mundo resolveu agir de uma forma para a criação dos colégios cívico-militares. Temos o projeto de lei da deputada Letícia Aguiar, o projeto de lei do Major Meca, o projeto de lei do Frederico Dávila, a criação da Frente Parlamentar do Tenente Coimbra, e temos algumas indicações que eu fiz também para o governo do estado para a criação dessa frente desses colégios cívico-militares e conversão daqueles que já existem em colégios cívico-militares. Eu recebi uma resposta do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo favoravelmente à criação desses colégios e da conversão, né? Então, eu fiquei bastante impressionado, porque é a primeira vez que eu vi a Polícia Militar do Estado de São Paulo se colocar de forma favorável a um projeto de lei nessa casa, né? Manifestação favorável exarada pelo Comando Geral da Polícia Militar. A resposta que eu tive foi agora no início do mês de julho, né? Quanto ao mérito dito pelo Comando Geral da Polícia Militar, importa frisar que os fins almejados com a indicação são louváveis, porquanto o objetivo permitir a edificação da formação escolar de crianças e adolescentes, né? Vindo da nossa PM, eu fico extremamente feliz, porque afinal de contas, eu sei que nós temos diversos modelos a serem aplicados de colégios cívico-militares aqui no nosso Brasil, principalmente no estado de São Paulo, mas aquele que eu defendo, né, que eu trabalho e que eu pesquisei, é a conversão de colégios comuns em colégios cívico-militares. Eu trouxe aqui um exemplo que nós tivemos principalmente no estado de Goiás, que são muitos. Só para vocês terem uma ideia, no estado de Goiás, das 10 melhores escolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são cívico-militares. No estado da Bahia, das 10 melhores escolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são colégios cívico-militares, quase a totalidade, né? Então, é algo que não pode deixar de ser considerado, é algo que não pode deixar passar. Mas o porquê que é a importância da gente criar, a gente ter esse respaldo por parte do Estado, né, do governo do Estado de São Paulo, e essa iniciativa vindo da própria população na criação de colégios cívico-militares? É por causa da questão do método. O que nós temos hoje no nosso país? É falta de investimento na educação? Não. Por mais que vocês fiquem chocados com isso, o Brasil ele é um dos países que mais investem em educação. Então o que está faltando, né? Por que a gente está nos últimos lugares do exame do PISA? É uma questão de conduta. É uma questão que nós precisamos trazer para dentro da sala de aula, que é o respeito. Respeito ao professor, respeito aos demais colegas. E uma coisa que nunca faltou no ambiente militar foi essa questão do respeito. A gente precisa trazer isso para o meio civil também, principalmente no que se trata dos nossos estudantes e alunos. E não vai ser aquela coisa tratada no chicote, como costumam dizer, né? Inclusive a gente vai, como foi dito pelo Coimbra, a gente vai enfrentar uma grande resistência aqui na Assembleia Legislativa com relação à mudança nesse regimento das escolas, seja para cívico-militares, seja aquilo que foi trazido pelo governo do estado com relação à escola mais segura, sobre a responsabilização dos pais. Inclusive, eu gostaria de frisar que o Brasil é o único país do mundo